Como joga a seleção da Suíça projetando a Euro 2024? A Suíça é uma das incógnitas, eu diria, uma das seleções difíceis de saber exatamente até qual é o plano tático, porque não foram anos simples esses últimos desde a Copa de 2022 da Suíça. A Suíça sai da Copa tomando uma goleada nas eliminatórias, embora tenha começado bem, depois termina mal, tanto que o Murat Yakin chega a balançar no cargo, chega a ser contestado, existia dúvida até se ele permaneceria. Essa confirmação veio ali um pouquinho antes do sorteio dos grupos da Euro, então não é que tenha sido um ciclo, embora seja um ciclo pequeno dessa vez, mas um ciclo tranquilo para a Suíça, e com problemas, né? Embolou com lesão grave, perdeu boa parte da temporada agora, perdeu parte do período de eliminatórias, então retornou agora em março. Qual é a condição dele pensando na Euro? O Widmer, lateral direito, teve lesão, perdeu basicamente todo o ano de eliminatória, acabou sendo um ano mais restrito, né? Foi basicamente 2023 de eliminatória para a Euro. O Widmer ficou fora desse período. Qual é o tamanho da influência de determinados jogadores que marcaram essa geração da Suíça? Para citar uma referência, o Shaqiri, né? A gente sempre falou da Suíça ao longo dos anos como Shaqiri, Xhaka. O Xhaka vem de uma grande temporada no Bayer Leverkusen como um termômetro, um motorzinho desse centro do campo. Função que ele faz na Suíça há bastante tempo. Mas o Shaqiri, que historicamente é o jogador mais desequilibrante dessa geração da Suíça, ele já está mais distante dos seus melhores momentos, ele já saiu das principais ligas, inclusive, já saiu do futebol europeu. Então qual é o tamanho da responsabilidade, qual é o tamanho do impacto que ele pode ter e até da influência dentro do time? É um titular absoluto ou é um reserva que pode entrar em determinados momentos dos jogos pela qualidade técnica, batida na bola, para mexer no andamento das partidas? Não é fácil tentar prever exatamente o que vai ser essa Suíça. Inclusive porque o Murat Yakin trabalhou diferentes formações, linha com 4 ou 3 zagueiros. As duas possibilidades existem. Embora ele tenha jogado boa parte do ano de 2023 com linha de 4, se a gente for pensar que ele termina as eliminatórias com 3 zagueiros e que ele joga a data FIFA de março com 3 zagueiros, talvez seja um sinal. Então assim, eu vou usar os dois campinhos, eu vou tentar trabalhar rapidamente aqui passando por algumas dessas possibilidades, já que é um time mais difícil de tentar prever exatamente qual vai ser a formação. Mas com linha de 4. O Widmer, embora não tenha jogado as eliminatórias, entra na lateral. Começando pelo gol, o Sommer é titular absoluto, jogador importantíssimo, vem de grande temporada na Inter, um dos destaques do futebol europeu. Então na lateral direita, o Widmer, durante o período de eliminatórias, a gente viu o Chomert ser improvisado por ali, o Edmilson Fernandes ser utilizado também de forma improvisada por ali, mas o Widmer é o titular da posição. Na zaga, sendo linha de 4, muito provavelmente tendo Akanji e Elvedi formando essa dupla. Tem a opção do Fabian Schär também, né? Ou Schär, né? Que é a pronúncia mais correta. Mas que na seleção ele geralmente fica atrás do Elvedi nessa ordem de escolhas do Murat Yakin. Embora seja um jogador experiente de Premier League e tudo, mas teoricamente Elvedi e Akanji formam essa dupla com o Ricardo Rodrigues como opção na lateral esquerda, seja para fazer uma saída de 3, seja para ter um pouco mais de liberdade pela batida na bola que ele tem, jogando como lateral. Isso no desenho com linha de 4. E aí uma das possibilidades, né, se a gente for falar de uma espécie de um 4-3-3, dá para pensar num 4-3-3 um pouco torto, na seguinte forma: se o Ricardo Rodrigues não vai ser esse lateral para apoiar o fundo como o Widmer faz na direita, os pontas têm funções um pouco diferentes. Então o Shaqiri, nesse caso, se for titular, pode ser um falso ponta pela direita, que vai ter muito mais liberdade para circular por dentro. Pode receber em alguns momentos aberto na direita? Pode, mas pode virar um armador vindo de fora para dentro, deixando o corredor para o Widmer, enquanto na esquerda o Rubem Vargas é mais esse ponta com perfil de abrir o campo. Ele foi usado de algumas formas diferentes, inclusive como atacante por dentro numa dupla em dado momento das eliminatórias também, mas enfim. Nessa formação, o Vargas pode ser esse ponta que abre o campo pelo lado esquerdo. E aí, a dúvida, no comando do ataque, quem joga? O Embolo vai ter condições? Ele jogou só essa reta final de temporada. Quais são as opções em relação a ele? O Okafor pode ser uma. O Okafor pode jogar por ali. O Andumini foi o artilheiro da Suíça nas eliminatórias. Pode ser uma opção de 9, de ponta, jogar atrás do 9 ou do lado do 9. São diferentes possibilidades para esse comando de um ataque que não tem nenhuma garantia, né? E no centro do campo? No centro do campo aí são nomes mais comentados, mais consolidados. O Xhaka, como eu comentei, esse é uma peça fundamental para a circulação de bola dessa Suíça. E aí, o Freuler tende a ser uma peça importante, até em encaixes de marcação no centro do campo também. E o terceiro elemento aí tem uma questão importante sobre essa dificuldade de renovação em alguns setores para a Suíça. O Zakaria seria esse jogador. Mas se a gente for pensar nesses últimos 2 anos aí, Zakaria e Djibril-Sow foram jogadores que caíram muito em termos de desempenho, de evolução, né? De desenvolvimento da carreira. Então, será que o Zakaria ainda vai ser mantido como esse terceiro meio-campista na seleção da Suíça? Qual seria uma alternativa a ele?
pode ser o Aebischer, jogador de temporada no Bolonha, inclusive jogando junto com o Freuler no Bolonha, pode ser uma dessas alternativas. Isso dentro desse desenho de linha de 4. Isso pode mudar. A Suíça pode jogar, por exemplo, com 3 zagueiros e aí vai começar a ganhar espaço um outro jogador que não foi citado até aqui, o Ndói, outro jogador de temporada importante no Bolonha, porque ele pode fazer os dois lados do campo. E aí a Suíça tenta ganhar um ponta, mesmo que jogando como ala, um jogador capaz de desequilibrar a partir de arrancadas pelo lado do campo, já que a Suíça tem dificuldade em encontrar algumas peças com esse perfil, então o Ndói pode ser essa alternativa. Já que o Widmer é um lateral que se comporta bem como ala, a gente pode imaginar o Ricardo Rodrigues ficando como um terceiro zagueiro, e aí formando essa saída de 3, que pode ter no Akanji uma figura importantíssima em termos de capacidade de conduzir bola, A Suíça tem bons jogadores para essa primeira faixa de passes, né? Desde o Sommer, passando pelo Akanji, o Ricardo Rodrigues faz esse papel também, o Xhaka como um primeiro passador no meio campo. Esses primeiros passes da Suíça são de qualidade. A questão é, e avançando no campo, quais são os jogadores que podem criar espaços, que podem ser acionados numa faixa mais perto da entrada da área adversária, que podem definir jogadas? Aí tem mais dúvida. Então, num trio de zaga você tem 2 alas, sendo um deles um ponta jogando por ali, o Ndói possivelmente sendo ala pelo lado esquerdo, e aí ficam algumas dúvidas. Se vai ser uma Suíça num 5-3-2 para encaixar uma dupla de ataque, e aí pode eventualmente até manter esse trio de meio-campistas com o Freuler, com Xhaka e com Zakaria, ou vai ser uma Suíça que vai, e aí nesse caso, tendo uma dupla de frente, qual vai ser essa dupla? Pode ter o Okafor, o Embolo depende da condição física, como eu já falei, pode ser o Andumni, pode ser... Aí depende de quem vai ser usado, mas como eu falei, o próprio Rubem Vargas foi usado por dentro num dos jogos em 5-3-2, com ele como um atacante por dentro. Não é muito a característica dele, mas enfim, são possibilidades. O próprio Shaqiri, o Shaqiri foi usado como um 9 de um trio de frente em um dos amistosos recentes da Dinamarca, contra a Dinamarca. Uma dos amistosos, né? Um foi contra a Dinamarca no mês de março. Então, olhando para essa Suíça, que pode ter, aí mudando, um 5-2 e aí 2 meias encostando no atacante, aí a gente volta a falar da possibilidade do Shaqiri jogando. Aí você pode abrir mão de um desses meio-campistas, já que a Suíça passa por um momento de poucas opções confiáveis nesse setor. Você tem o Aebischer brigando por espaço, teoricamente Xhaka e Freuler são os mais consolidados. Nesse caso dá para manter uma dupla de volantes e passar a ter um trio de frente, o que pode tornar novamente possível a entrada do Shaqiri para fazer esse papel de um atacante. Como eu falei, ele chegou a jogar até como um falso 9, mas ele pode ser esse ponta pela direita, um meia ofensivo que cai pela direita, já que é o lado preferencial para ele. E aí, pelo outro lado, dá para ter Andumni, encostando no 9, no Okafor, no Embolo, enfim, são diversos nomes, né, assim. O Aebischer chegou a jogar nessa dupla de meias encostando no 9, também em um desses amistosos de 2024. Então, assim, é uma Suíça que chega a Euro gerando dúvidas pelo seu momento recente, pelo desempenho que não foi dos melhores. A Suíça até produziu bastante, se a gente olha para gols marcados dentro das eliminatórias, a Suíça ficou em segundo lugar no grupo, ficou atrás da Romênia, e a reta final foi ruim, mas assim, a Suíça produziu muitos gols, então aí tá até uma outra questão. A Suíça, que foi uma seleção que produziu muitos gols, em que em alguns momentos se estabeleceu no campo de ataque com muita gente, fazendo uma saída muitas vezes com 3, mais um volante, que pode ser o Xhaka, ou em alguns momentos, dependendo de quem jogou na lateral esquerda, 2 zagueiros e mais 2 volantes, ou seja, 4 jogadores fazendo essa distribuição e 6 jogadores atacando a linha da entrada da área adversária, seja com os laterais bem espetados, seja com um lateral e um ponta, mas com volantes, meio-campistas atacando a entrada da área. A Suíça foi, em alguns momentos dessa eliminatória, eu ia falar desse ciclo, mas é basicamente um ano de 2023, um time de muita presença, de muitos passes, pelo que eu falava, assim, é um time que, nos seus primeiros jogadores da escalação, concentra a qualidade de passe, então é um time que troca passes, que fica com a bola por alguns longos períodos até, mas não necessariamente um time criativo perto do gol adversário, mas que colocou muita gente perto do gol adversário. E aí, em alguns momentos, até um time mais vulnerável para as transições ofensivas do adversário, né? Transições defensivas da Suíça. Então aí tá uma dúvida, vai ser essa Suíça que vai tentar usar a posse de bola como uma ferramenta para atacar com mais gente, vai ser uma ferramenta para controlar jogos, ainda que com a bola no campo de defesa, ou vai ser uma Suíça que pode baixar um pouco a linha e jogar nesse 5-3-2, ou até eventualmente num 5-4-1, se fechando num bloco um pouco mais baixo para esperar uma saída para contra-ataque. A Suíça, dessa vez, quando a gente pensa no grupo, ela carrega uma certa responsabilidade. Mas a Suíça, por outro lado,
chega nessa Euro com mais desconfiança do que em vários dos últimos torneios, né? A Suíça se acostumou a ser uma presença constante em vários torneios recentes, em Euro, em Copa, e como um time chato, duro de ser batido. Não só nos momentos em que foi mais defensiva, mas porque nos últimos anos já tem um bom tempo que deixou um pouco essa pecha de lado, né? Isso virou um clichêzão para falar da Suíça, mas a Suíça já há muito tempo não é uma seleção defensiva. Ela sabe se defender, mas não é uma seleção que joga para se defender apenas. Eu tenho essa dúvida. Por chegar com mais desconfiança, com a confiança mais baixa, será que o Murat Yakin vai optar por uma estratégia um pouco mais cautelosa? Ou por estar num grupo que sugere a Suíça com a responsabilidade de ser a segunda força? Será que a Suíça vai adotar esse perfil de tentar jogar, tentar se impor? São muitas dúvidas. A Suíça é uma seleção que chega com muitas dúvidas para essa Euro. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima.